os anjos sempre estiveram presentes na Bíblia, sendo citados mais de 300 vezes no Velho Testamento, alguns deles bem famosos, como Miguel e Lúcifer. Outros um tanto desconhecidos, mas que tiveram papéis importantes, como vemos em Abraão e Jacó. Entretanto, definitivamente os que possuem o maior mistério em torno de si estão no livro de Ezequiel, tendo formas que, mesmo descritas com muitos detalhes, mal dá para imaginá-los, e carregavam o trono que parecia ser o trono de Deus. É exatamente desses anjos que nós vamos falar hoje, e de sua importância para Ezequiel em sua vida. E se você quiser destravar o medo de pregar na igreja, mesmo tendo pouco conhecimento da Bíblia, eu vou deixar o link no primeiro comentário fixado. Durante o exílio na Babilônia, Ezequiel profetizou para os exilados em Tel Abib, e seu ministério foi crucial para aqueles que acreditavam em suas palavras. Deus usou Ezequiel para mostrar que ele ainda se comunicava com seu povo, mesmo em tempos de juízo, e Ezequiel teve uma visão extraordinária da verdadeira divindade existente no mundo. Ele estava cumprindo seu chamado profético, transmitindo a mensagem divina aos exilados ao lado de Jeremias, que pregava em Jerusalém. Ambas as vozes eram poderosas e revelavam o cuidado de Deus pelos seus filhos, mesmo em meio ao exílio. Aconteceu no 30º ano, no 4º mês, no 5º dia do mês, que estando eu no meio dos cativos, junto ao rio Quebar, se abriram os céus, e eu tive visões de Deus. No 5º dia do mês, no 5º ano do cativeiro do rei Jeoiaquim, veio expressamente a palavra do Senhor a Ezequiel, filho de Buzi, o sacerdote, na terra dos caldeus, junto ao rio Quebar, e ali esteve sobre ele a mão do Senhor. Olhei, e eis que um vento tempestuoso vinha do norte, uma grande nuvem com um fogo revolvendo-se nela, e um resplendor ao redor, e no meio dela havia uma coisa como de cor de âmbar que saía do meio do fogo. Ezequiel capítulo 1, versículo 1 ao 4. Ezequiel foi dito como um homem de enorme criatividade, tanto que até tentou descrever algo que parecia indescritível, afirmando ver uma nuvem escura e ameaçadora de raios e fogo se aproximando do norte. Dentro dela haviam 4 seres humanoides iluminados que brilhavam intensamente. Eles não eram humanos e cada um possuía 4 faces diferentes. Uma humana, de leão, de boi e de águia. Esses seriam os querubins de Deus, e do meio dela saía a semelhança de 4 seres viventes. Esta era a sua aparência. Tinham a semelhança de homem. Cada um tinha 4 rostos, como também cada um deles 4 asas. E os seus pés eram pés direitos, as plantas dos seus pés como a planta do pé de uma bezerra, e luziam como a cor de cobre polido. Ezequiel capítulo 1, versículo 5 ao 7. Bem antes de testemunhar o Zofanim, Ezequiel viu criaturas que mais tarde identificou como querubins, um grupo de seres celestiais criados pelo Senhor, sendo eles os primeiros da hierarquia angelical a aparecer na Bíblia logo após a queda de Adão e Eva. E em Êxodo 25, Moisés recebeu instruções dos querubins para o tabernáculo, a arca da aliança e o propiciatório. Inclusive, Deus escolheu colocar acima do propiciatório representações dos querubins em ouro, já que estes estão associados à própria presença divina, e eles constantemente glorificam o seu Criador. E embora artistas tenham pintado querubins como criaturas angelicais rechonchudas, a Bíblia os descreve como executores da vontade do Senhor. Voltando à descrição de Ezequiel, além das faces, o servo de Deus disse que aqueles seres possuíam asas que se tocavam, só que elas não se viravam quando se moviam. Ainda assim, eles seguiam em frente. Ele também notou que havia mãos humanas debaixo das asas dos seres. Tudo isso transmite a ideia de que essas criaturas possuíam uma combinação de inteligência humana, força leonina, servidão bovina e elevação águia. E no meio daqueles seres, Ezequiel viu algo que se assemelhava a brasas de fogo ardente, como tochas em movimento. O brilho do fogo era intenso e relâmpagos saíam dele. Os seres viventes corriam e voltavam rapidamente como raios. Ezequiel ainda viu rodas semelhantes às de uma carruagem, capazes de se movimentar em qualquer direção sem precisar virar, como um giroscópio, e que seguiam os querubins rapidamente. Essa visão extraordinária só reforçou na mente dele a onipresença de Deus em sua vida, sem abandoná-lo jamais, seja no conforto ou em cativeiro. Naquilo que parecia um giroscópio, Ezequiel viu múltiplos olhos que representavam o completo conhecimento de Deus e a sua visão. Falando em visão, esse capítulo começa com uma visão, em que Deus chama o profeta para ser seu porta-voz e vigia dos exilados hebreus. Esta visão é a primeira de 4 no livro, e por meio de visões e analogias ele aplicou todas elas, ajudando seu povo a seguir na direção certa. Só que não ache que a descrição de Ezequiel já terminou. E sobre as cabeças dos seres viventes havia uma semelhança de firmamento,
com a aparência de cristal terrível estendido por cima sobre as suas cabeças. E debaixo do firmamento estavam as suas asas direitas, uma em direção à outra. Cada um tinha duas que lhe cobriam o corpo de um lado, e cada um tinha outras duas asas que os cobriam do outro lado. E andando eles, ouvia o ruído das suas asas como o ruído de muitas águas, como a voz do Onipotente, um tumulto como o estrépito de um exército. Parando eles, abaixavam as suas asas. E ouviu-se uma voz vinda do firmamento que estava por cima das suas cabeças. Parando eles, abaixavam as suas asas. E por cima do firmamento que estava por cima das suas cabeças, havia algo semelhante a um trono que parecia de pedra de safira. Sobre esta espécie de trono havia uma figura semelhante à de um homem, na parte de cima sobre ele. E via como a cor de âmbar, como a aparência do fogo pelo interior dele ao redor, desde o aspecto dos seus lombos, e daí para cima, e desde o aspecto dos seus lombos e daí para baixo, vi como a semelhança de fogo, e um resplendor ao redor dele, como o aspecto do arco que aparece na nuvem no dia da chuva, assim era o aspecto do resplendor em redor. Este era o aspecto da semelhança da glória do Senhor. E vendo isto, caí sobre o meu rosto, e ouvi a voz de quem falava. Ezequiel capítulo 1, versículo 22 ao 28. Deus estava confortando Ezequiel, assegurando-lhe que estava no controle, e aquela era uma prova de que não há nada além de suas capacidades. Essa visão serviu como uma lembrança confortante para Ezequiel nos tempos mais desafiadores. Deus estava com ele em qualquer lugar. Sim, com certeza é difícil visualizar completamente o que Ezequiel descreveu, mesmo com tantos detalhes. Leve em conta também que na época ele não tinha tantas referências para se basear, e mesmo assim conseguiu seguir princípios importantes de liderança, ver claramente, mostrar criativamente e dizer constantemente. Ezequiel era um comunicador habilidoso, era frequentemente chamado de Filho do Homem, enfatizando sua função de ser o mensageiro de Deus e de encorajar as pessoas a ouvirem suas palavras e se envolverem com aquilo que realmente importa, sendo segundo o próprio Criador, um sentinela convocado para alertar o povo sobre o perigo iminente caso não se arrependessem. Sua criatividade era evidente, utilizando recursos visuais e performances dramáticas para transmitir sua mensagem de forma impactante. Tudo ao que se proporcionava a ensinar era bem feito, como se Deus fosse o diretor e roteirista, e Ezequiel seu ator mais talentoso. Toda essa dedicação foi notada e respeitada até mesmo pelos anciãos de Judá. No entanto, mesmo se esforçando tanto para compartilhar a mensagem do Altíssimo da maneira mais clara possível para sua geração, o povo ouvia, só que se recusava a agir de acordo com suas palavras, o que o deixou muito desapontado. E como desfecho dessa história, acontece a invasão do exército babilônico, e todos se dão conta de que as palavras de Ezequiel eram sábias. E passado toda a era bíblica, surge a pergunta: os anjos continuam relevantes? Precisamos deles hoje como cristãos cheios da unção do Espírito Santo? Bem, de acordo com Malaquias capítulo 3, versículo 6, Deus é constante em suas ações, agindo da mesma maneira hoje como fez no passado. Logo, os seres angelicais desempenham um papel indispensável na vida dos redimidos, sendo uma parte essencial do plano de Deus. Tanto que até mesmo Jesus recebeu assistência dos anjos ao longo de sua vida, o que já destaca a relevância contínua dos anjos ao longo das eras. E se Jesus precisou deles, imagina nós. Sim, de fato pode ser complicado crer em tais figuras, já que não os vemos. Todavia, o que acontece é que eles apenas estão em uma dimensão diferente da nossa, mesmo assim eles estão por aí, cumprindo o propósito divino. E devemos entender que eles estão ao nosso redor, prontos para nos auxiliar e nos proteger. Ao abraçar a presença e o ministério dos anjos, podemos experimentar uma maior intimidade com Deus e receber a plenitude de sua salvação. E eu espero que você tenha notado que a visão de Ezequiel se encaixa muito na nossa era atual. Os crentes de hoje podem se sentir como exilados nesta era, enfrentando um mundo com crescente maldade e comportamento imoral, até mesmo entre aqueles que frequentam igrejas. Mas Deus sempre está de olho em tudo e em todos, e no fim aqueles que o amaram e o seguiram serão recompensados. Sabemos que Deus age em todas as coisas para o bem daqueles que o amam, dos que foram chamados de acordo com o seu propósito. Romanos 8, versículo 28. Se essa história edificou de alguma forma, clique no botão de gostei. Se inscreva para receber mais vídeos como esse. Deixe seu nome e a cidade de onde você é nos comentários para que possamos orar por você e pelo seu povo, e que Deus esteja com você.